Olá, meus amigos, um ótimo dia para todos nós. Hoje é exatamente 5 de abril de 2021. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, o item 6, iniciamos no dia 22 de março, né? Hoje vamos, na verdade, 29 de março. E hoje nós vamos dar continuidade ao item 6, tá? Que nós não finalizamos. Vamos elevar o nosso pensamento para fazermos a nossa prece de abertura do nosso estudo e já solicitando a assistência dos amigos espirituais. E assim, divino amigo, é sempre um motivo de grande alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu nome para estudarmos essa obra grandiosa que é o Livro dos Espíritos. Nós lhe rogamos a assistência, o amparo e a proteção e principalmente, Senhor, a inspiração para que possamos, recebendo a inspiração do mais alto, termos verdadeiramente o entendimento e o conhecimento da obra espírita. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos, te rogando infinitamente a tua proteção e a inspiração. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, nós vamos iniciar hoje, o Kardec aqui está explicando agora. Lembra que tudo que nós estudamos até agora é exatamente Kardec colocando o conceito das palavras a nível científico daquela época. A partir desse momento, o professor Allan Kardec vai dar o termo e o conceito. Porque ele diz, para uma nova doutrina, novos termos, então novas palavras. Então aqui ele já começa. Ele falou para você o que seria a alma dentro daquela ciência da época, quais os conceitos. Então, a partir desse momento agora, são os conceitos à luz da doutrina espírita, tá bom? Então, vamos lá, pegue o seu livro, faça suas anotações. Se houver dúvida, os comentários do canal estão aí disponível para você. Você pode colocar a sua dúvida e os nossos amigos da família OS, os trabalhadores voluntários, irão catalogar, passam para a tia e na próxima semana a gente responde a sua dúvida, tá bom? Então, o laço ou perispírito, esse é o que nós vamos iniciar hoje. Então, ele vai explicar aqui o laço ou perispírito. Então, quando ele usar o termo lá na frente, laço ou perispírito, também está falando da mesma coisa. Ele diz, o laço que prende a matéria é o quê? É o perispírito, tá? O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial, ok? Então, quando se falar perispírito ou laço, tá bom? Ele diz que é uma espécie de um envoltório, ou seja, que envolve o espírito, semimaterial. Porque para pensar, o corpo físico é uma matéria. O espírito não é matéria. Então, ele precisa aí de algo que não seja matéria e que seja matéria. Então, seria algo semimaterial. É o que interliga, é aquele que faz o movimento de ser o intermediário entre um e outro. Nós vamos chamar de perispírito. O espírito, nós vamos perceber que ele não tem essa forma humana. Quem dá a forma humana é o corpo perispiritual. E é ele que une, tá? Ele diz, a morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Qual é o envoltório mais grosseiro? O corpo físico. O espírito conserva o segundo. Qual é o segundo? Perispírito, tá? Então, o espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Por que no estado normal? Porque nós sabemos que numa aparição o espírito pode se tornar visível, mas a gente sabe que houve uma modificação no corpo perispiritual dele.
para que ele pudesse se tornar visível, numa aparição. Isso difere de um médio vidente, tá? Então, uma aparição é uma coisa, médio vidente é outra coisa bem diferente. Numa aparição, você vai ver um espírito uma vez na vida. Um espírito se torna visível a você, tá? Então, ele diz assim, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível. Ele pode ser o quê? Tocado. Através do quê? Nós vamos chamar de materialização, né? Que nós sabemos que inclusive o nosso Francisco Cândido Xavier era médio dessa capacidade, em que o espírito não só se torna visível, mas também tangível, pode ser tocado. E nós vamos ver isso também no Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus várias vezes fez o movimento das aparições e algumas vezes ele fez o movimento não só de ser visto, mas de ser tocado. Lembrando quando ele diz, toca Tomé em minhas feridas, tá bom? Então, isso aí pode acontecer. Então, isso aí é quem? É o corpo perispiritual, que ele se torna o quê? Numa densidade maior ao ponto de ser tocado. Nós vamos, às vezes, gente, acontece, a gente está numa situação difícil e de repente aparece alguém de algum lugar, te ajuda e essa pessoa desaparece, nunca mais viu, não sabe de onde veio. Quem te garante que não foi um espírito materializado e que você nem tomou conta? Nem deu conta, né? Então, ele diz assim, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível. Por que acidentalmente? Porque algumas vezes o espírito nem tem o desejo. Nem tem. Às vezes ele simplesmente, ele está ali e de repente alguém consegue vê-lo. E ele não fez absolutamente nada. Ele não fez, mas tivemos uma ação espiritual para fazer. Então ele diz, o espírito, então olha só, nós entendemos aqui o laço ou o perispírito, com a morte física, a morte do primeiro corpo, que é o perispírito, isso não decompõe o segundo, que é o perispírito, ok? E que o perispírito estará sempre ligado ao espírito, ele conserva o segundo. Vamos para o próximo item. O espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. Só através do pensamento você pode imaginar um espírito. Não, não é assim. O espírito, ele é um ser real. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, você pode ver, da audição, você pode ouvir o espírito, como ao mesmo tempo você pode sentir através do tato. Ok? Então está dizendo, o espírito não é deste modo um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelo sentido da visão, da audição e do tato. Estamos juntos? Então, falamos do perispírito, falamos do espírito, continua ainda Kardec. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder. Gente, eu acho que todos nós espíritas deveríamos grifar isso daqui com um destacador neon, porque a gente não dá conta de lembrar disso quando chega comunicações absurdas em nossas mãos. Gente, nessa pandemia, o que rodou de comunicação, pseudo, que absurdo, assim, coisas assim, ai meu Deus. A outra coisa é você estar numa reunião mediúnica, um espírito vem e fala alguma coisa, e você passa a ter aquilo como uma verdade absoluta. Não, mas foi o espírito que falou, e daí? A primeira coisa é entender que, diz o professor Allan Kardec, inclusive no que é o espiritismo, e depois ele também vai falar em O Livro dos Médiuns, que assim, uma das primeiras lições que ele aprendeu em espiritismo é que existem espíritos de todos os graus de evolução.
que ele não podia acreditar em todos os espíritos. E aí a gente pega João Evangelista quando ele diz: verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Então olha só o que o nosso professor Allan Kardec coloca logo na introdução de Livro dos Espíritos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Nem em poder. Então, falar, ele pode falar qualquer coisa, fazer é outra história. Nem em poder, nem em inteligência, porque são níveis diferentes. Então, ou seja, você vai fazer uma pergunta para um espírito e de repente ele não sabe a resposta, mas ele pode inventar uma resposta. Principalmente o pseudo-sábio. Por exemplo, você não tem pessoas encarnadas que você faz pergunta, ela sempre dá um jeito de dar uma resposta, por mais que seja totalmente errada, mas ela sabe tudo. Porque é impressionante como tem pessoas que sabem tudo, é incapaz de dizer, não sei. Mas a vaidade e o orgulho não permite, então vai estar sempre dando uma resposta. Então, do jeito que nós temos pessoas assim no mundo físico, nós temos também na condição de espíritos. Então, irão dar a resposta? Sim. É autêntica? Então, por isso é que o nosso professor Allan Kardec sempre falava, tem que passar pelo crivo do bom senso e da razão. Então, são diferentes, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Espírito de todos os níveis, mas a gente acredita em tudo que o espírito diz. Foi para uma reunião mediúnica, o espírito diz, quem sabe se não é um brincalhão? Ou um pseudo-sábio? Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. Essa é a classificação da doutrina dos espíritos em relação aos espíritos. E mais lá na frente nós vamos estudar a escala espírita. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões. Quais são? O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Comprazem-se no mal. Então, não é só fazer o mal, sentem prazer em fazer o mal. Comprazem-se no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São espíritos inconsequentes ou levianos, tá? Então, quando a gente fala, a malícia, quantos de nós não carregamos a malícia dentro de nós? A gente tem uma atitude, por detrás disso há uma malícia muito grande, né? Continua o professor. Os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação. Outra coisa para você grifar, destaca, pega um destacador bem colorido e coloca aí bem essa frase principalmente aqui, olha. Essa melhora se efetua por meio da encarnação. Porque sempre tem alguém que diz, tia, mas o meu dirigente espírita falou que a gente evolui sim no mundo espiritual. Aí eu digo, pergunte dele aonde ele leu isso. Pergunte qual foi a fonte, porque eu estou com o livro dos Espíritos em minhas mãos. E aqui o professor Allan Kardec
coloca, mas é porque a pessoa lê as obras de André Luiz, vê o nosso irmão André Luiz estudando, leu lá Memórias de Suicida, viu os espíritos lá, aí ele está, não, presta atenção, ele está aprendendo e está relembrando o que esqueceu, na condição de espírito. Mas a única forma dele mudar de degrau é vindo para a prova, porque a prova, o teste é aqui no planeta. Se não é nesse, é em outro, mas tem que encarnar. Vai ficar mais inteligente. Hã? Vai ficar mais inteligente na erradicidade, vai evoluir. Evoluir, porque é aquilo, você vai para a aula de reforço. Você tem ali um professor particular, você está estudando. Mas a única forma que vai te garantir que tu vai passar, que tu vai entrar no teu concurso, que tu vai ser aprovado, é fazendo a prova. Porque fica claro que pra gente mesmo aqui, a gente sabe um monte de coisa, perdoar, mas na hora que o negócio aperta, não, agora isso não dá pra mim, agora não dá, não consigo, né? É a prática. Saber a gente sabe. Pronto, certíssimo. Estamos aqui estudando. A gente está adquirindo o quê? Conhecimento. Isso já nos dá uma evolução? Não. O que me proporciona uma evolução? Quando eu vivo o que eu estudo. Aí disse, olha, agora ela deu o passo na evolução dela. Ela está vivendo o que ela está estudando. É isso, é exatamente isso. Então, por isso que ele diz aqui, que ele diz assim, essa melhora se efetua por meio da encarnação. Ainda há quem diz, não, mas encarnação é a primeira ida ao Espírito. Não tem nada a ver, criatura de Deus. Encarnação é o Espírito entrar na carne. Complica mais do que a Menino, povo que achar cabelo na cabeça de quem não tem. Né? Não, mas encarnação é o Espírito entrar pela primeira vez. Não tem nada a ver, gente. Encarnação é o Espírito entrar na carne. E ele usou o termo lá reencarnação por causa da pluralidade das existências. Tá? Continua Kardec. E ele diz assim, essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e outros como missão. Aí pronto, aqui já fica. Mas por que ele dividiu? Por que para uns é expiar e para outros se torna uma missão? Ele falou em encarnação. Encarnar, entrar na carne. Jesus entrou na carne? Aqui no planeta Terra. Ele está falando do planeta. Para ele foi missão? Missão. Óbvio. Para uns espíritos que encarnam aqui, que já adquiriram o seu processo de evolução em outros planetas, pode vir à Terra como missão. Então, nem todos os... Porque ele está falando aqui é da Terra. Ele não está falando de Júpiter. É a evolução na infinita? A evolução é infinita. Isso na caderneta do mestre deve estar lá só dando ponto. Nossa, gente, só tomar conta dos doidinhos da Terra... O que a gente aprende? Quanto mais complicado o filho que você tem, mais pontos você pode adquirir no seu processo de evolução. Porque uma coisa é tu pegar um espírito todo dócilzinho, todo nem adquirido pontos. É café com leite, não deu trabalho para nada. Ajudante. Sabe? É tipo assim, tu não aguenta nada. Consulta, é prova com consulta, tu não aguenta não, eu vou te mandar um bem levezinho, senão tu vai soltar o cabeção. Aí manda uma coisinha bem suave. Mas quando ele vê que o filho dele tem capacidade, ele diz, me manda um trevoso aí, que eu vou mandar lá para Carla. Ela tem um coração, ela aguenta. Me manda aí, lá da treva. Pronto, vai ser filhinho da Carla. Mas em compensação, se a Carla conseguir educar essa alma, ela iria adquirir com o filho doce 10%. Com esse trevoso é 1.000. A gente tem a mãe do André Luiz, que já está lá nas esferas e vai pegar as duas encrencadas, mais o marido e a... Mais o Laerte. Meu pobre Laerte. O pobre Laerte, né? Aí ela vai só dando na ficha dela. Com certeza vai dando saltos na sua evolução. Por quê? Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, meu irmão, você que está em casa, dando risada da gente aqui, se você tem um filho encapetado, agradeça a Deus, diga, Senhor, eu estou tendo a oportunidade de fazer 1.000 pontos, o negócio está difícil, mas me ajuda.
Mas se o Senhor deu esse fardo, é que eu dou conta, né? Eu dou conta. Então, é isso. Então, é através... E ele diz que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Então, alguns processos de encarnação, as nossas reencarnações primeiras é missão. Qual é a nossa missão? Aprender. A gente tem um compromisso, aprender, evoluir. E outros acabam se enrolando, vêm ter que para cá o quê? Expiar. E a maioria das nossas encarnações, infelizmente, são de expiações. Eu digo, até brinco, mas é para rir mesmo da nossa desgraça, mas não dá nem tempo do papai mandar provações de tanta confusão que a gente arruma. Gente, pelo amor de Deus, tem um espaço aí para me mandar uma prova para a Conceição, porque ela está tão enrolada, tem tanta expiação que não dá conta. Não é verdade? Continua então. A vida material é uma prova, olha aqui, ó, a que devem submeter-se, perdão, e mais na frente ela diz imposta, que é imposta, ei, não tem escolha não, viu? Eu não posso aqui, tu quer reencarnar? Não, tu pode só evoluir aqui no mundo espiritual, isso não existe. Todos teremos que passar, tá? No mundo espiritual a gente aprende. E, gente, a gente já está nesse processo da vida terrena desde o reino mineral. Mas, pelo amor de Deus, não pensa que você viveu no mineral aqui no planeta Terra. Aonde você e aonde a tia viveu no mineral, talvez esse planeta nem exista mais. Então, a gente tem que começar a pensar, usar o bom senso. Aqui no planeta Terra, nós já iniciamos como espíritos, com E maiúsculo, já habitando em reinos humanos. Entendeu? Aqui. Como nós temos espíritos, irmãos menores nossos, experienciando aqui no mineral, experienciando nos vegetais, experienciando nos animais irracionais. Ainda tem aí o Monera, né? Os vírus. Gente, a gente sabe que as células têm memória. Já parou para pensar nisso? Ali já existe um princípio, gente. Eu acho muito legal isso, porque você olha para o próprio corpo, você olha para o seu corpo, você que está em casa, olhe para o seu corpo e você está vendo no seu corpo um amontoado de células. E, em verdade, um amontoado de átomos. Foi tu que falaste que somos deuses, porque... Sim, é. O nosso corpo físico é um universo, mas é de Deus. Porque é um templo minúsculo. Porque esse corpo físico aqui, ele é um universo e é um templo de Deus. Por que um templo de Deus? Porque no meu corpo físico, que não é meu, é de Deus, eu também sou um inquilino desse corpo. Só que, exatamente, como eu sou um ser pensante, a minha responsabilidade é maior. Por isso que eu não tenho direito em maltratar um corpo que não é meu, é um empréstimo. Então, do jeito que meus irmãos menores estão aqui no processo de aprendizado, eu também estou. Mas quem construiu esse corpo, esse templo, foi e é Deus. E a Ele eu devo todo o respeito. Então, por isso é que eu tenho que tratar bem do corpo. Porque assim eu estarei tratando bem dos meus irmãos menores que habitam o corpo que Deus me emprestou. Nós somos Deus para eles. Que nós somos. Porque lembra, quando você adquire um câncer, você adoeceu as suas células. Entendeu? Você adoece as suas células. Através dos seus comportamentos e dos seus pensamentos. Continua ele. Deixando o corpo... Não, perdão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes até que hajam atingido a perfeição absoluta.
É uma espécie, obviamente que essa perfeição absoluta referente à vida do Espírito. Porque perfeito total só Deus. Mas nós somos filhos dele. Tá? Hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro ou depurador de onde sai mais ou menos, por isso que ele usou o termo aqui, mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Por que espírito errante? Porque ele está aguardando uma nova encarnação. Tia, quando é que isso acaba? Quando eu aprender todas as lições em relação à vida terrena. Tá? Então, por isso que ele diz, dando um tempo, né, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo. Tia, existe um tempo determinado? Não. Pode ser de algumas horas até alguns séculos. Vai depender. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, isso quer dizer, tia, eu estou confinado ao planeta Terra? Não. Os planetas são solidários. Se eu não tiver mais absolutamente nada a aprender no planeta Terra, eu serei direcionado a um planeta mais evoluído. Então, olha como nós somos empobrecidos moralmente na nossa fala. A gente está desesperado para voltar para encarnar na Terra, porque a gente não quer ser exilado. Enquanto realmente o nosso comportamento é, não, estou doida para ir para Sírios. Eu vou logo dar um acelerado, porque eu não aguento mais esse negócio de provas e expiações. Então a gente pensa muito curto, a gente sempre quer passar arrastada, entendeu? Não quero passar, mas arrastada. Então pedir para voltar para o planeta Terra é pedir para passar arrastada. Porque tem outros planetas aí num grau de evolução muito maior. Então, espírito errante é aquele espírito que está na erraticidade, ou seja, aguardando para reencarnar. Se você não tiver mais necessidade de encarnar, você não será um espírito errante, não estará mais na erraticidade, estará agora em mundos celestes, que a gente não tem nem ideia de como é. Não me faça pergunta que eu não sei, porque eu nunca fui lá. Te deu uma pincelada de Júpiter. Te deu uma pincelada de Júpiter, e que ainda não é celeste, né? É mundo ditosos, né? Eu acho que é. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Então aqui é a história da mentepsicose, né? Que seria o espírito poderia voltar animal, o corpo de um animal, né? Então olha só, a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Nota de Allan Kardec, entre a doutrina da reencarnação e da mentepsicose, tal como admitem algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso desta obra, e a gente vai estudar. Lembrando que a mentepsicose está muito bem explicada no livro A Caminho da Luz, em que o nosso querido Emmanuel nos fala onde surgiu a mentepsicose, foi no Egito. E por quê? E ele explica por que a ideia da mentepsicose. Muitos espíritos migraram do sistema de Capela e reencarnar aqui no planeta Terra, naqueles corpos primitivos. A lição que eles, os egípcios, ficaram é que eles estariam entrando em corpos de animais. Daí surgiu a mentepsicose. No livro A Caminho da Luz também se explica o politeísmo, lembra? Por que o politeísmo? Porque aqueles que eram os iniciados do Antigo Egito sabiam da existência de Deus, de um Cristo e de vários espíritos ajudarem esse Cristo. Então ele dizia, como explicar isso para a sociedade? Vamos facilitar? Vamos dizer que existem vários deuses. Tá? Então é muito bom a gente ler o livro A Caminho da Luz, que ele traz
muitas explicações. Gente, o nosso tempo já foi. Vamos parar aí. Lembra que é necessário a introdução de Livro dos Espíritos para que nós possamos entrar com uma base nas perguntas e respostas. Agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e a espiritualidade amiga que nos conduziu. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, use o nosso comentário. Caso você queira dizer de onde você é e o que esse estudo significa para você, o que isso tem contribuído para a tua vida, a tua conduta diária, deixa aí nos comentários, que é sempre bom a gente ter esse retorno de vocês. Um grande abraço da tia, de toda a equipe EOS, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.